Naquele vídeo da semana passada, eu tentei tratar sobre o quê? Sobre o caso da Inglaterra, né? No que se refere à formação do capitalismo corporativo e à defesa do laissez-faire, que aconteceu entre 1840 e 1873 aproximadamente, no contexto europeu. Então, a concentração do poder corporativo nada mais é do que a concentração do mercado. Isso na perspectiva marxista, né? Isto porque estou construindo uma playlist nesse canal sobre história do pensamento econômico, livro texto básico, bastante introdutória do Hunt, que é um livro socialista, tem um viés socialista. Então, eu preciso ser sincero aqui no início. Por isso que eu considero apenas introdutório, porque não é robusto, não te dá uma visão realista da economia, né? Do modo geral da história da economia. Mas ok, já que eu comecei, vamos terminar. E eu estou no capítulo 7, né, sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Vídeo passado, o caso da Inglaterra, e hoje o assunto vai ser o caso da Alemanha, nesse contexto de capitalismo corporativo, poder corporativo. Um breve texto, apenas um parágrafo, e vamos lá. Na Alemanha, a ideologia liberal clássica nunca chegou a criar raízes profundas. Quando a Alemanha se transformou rapidamente em uma potência industrial na segunda metade do século XIX, ou seja, do ano de 1850 para frente, lembrando que a Revolução Industrial inglesa é anterior, né? Inexistiam obstáculos de natureza filosófica, ideológica ou legal que pudessem dificultar a formação de grandes empresas monopolistas. Não é surpreendente, portanto, que os monopólios e as diversas formas de associação industrial tenham se difundido mais rapidamente na Alemanha que nos outros países europeus. Isto porque não tinha uma concepção filosófica, teórica, sobre essas questões do que seja mesmo, do que sejam monopólios e coisas desse tipo, enfim, teorias econômicas que pudessem talvez até impedir, né? Então, a Alemanha, por ter entrado tardiamente na Revolução Industrial, não teve esse tipo de barreira. O cartel foi o principal tipo de associação adotado na Alemanha. Então, era comum na Alemanha acontecer isso aí. Em 1879, havia aproximadamente 16 cartéis. Era legal. Legal que eu digo do ponto de vista jurídico. Em 1885, havia 35 cartéis. Em 1900, esse número subiu para 300. Então veja que de 1879 para 1900 subiu de 16 cartéis para 300. Em 1901 eram 600, em 1911. Em 1922 haviam 1.000 cartéis aproximadamente. E em 1930, 2.100 cartéis, que é a combinação de preços entre as empresas. Assim, no princípio do século XX, os cartéis haviam monopolizado todos os importantes setores da economia capitalista alemã. A legitimação legal e filosófica dos cartéis na Alemanha será discutida breve, né, no próximo capítulo, acho que é no capítulo 8, né? Deixa eu ver aqui até, inclusive. Já vou até dar uma olhada por cima aqui, peraí. Então veja aqui no vídeo de hoje, entendemos que essa ideia do poder corporativo, dos grandes monopolistas, ele foi acentuado ou foi muito maior. Ué, capítulo 8... Ué, mas qual capítulo que eu tô aqui, peraí? Foi acentuado muito fortemente na Alemanha, né? Ah, é o próximo, eu pulei, nem vi. Consolidação do poder monopolista e a nova ética, tá, principalmente na Alemanha, né? Foi muito acentuado na Alemanha, por conta de fundamentos, da falta de fundamentos filosóficos e teóricos sobre isso. Já na Inglaterra, apesar de ter acontecido, havia sim uma grande... Não houve tanto, né? Nossa, é impressionante isso aqui, que na Alemanha tem acontecido... Tanto cartel assim, cara, 2.100 cartéis de 16 em menos de 79, 30 anos, em 50 anos, impressionante. Bom, então esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo quero tratar sobre o caso dos Estados Unidos com relação ao poder corporativo. Beleza? Valeu!